Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado, seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja, se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete. Muito bem, pessoal, estamos começando o nosso Desperta de hoje. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2024, 7 e... O que é, Gabriel? 2 da manhã, né? Talvez 7:02 da manhã. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha. Estamos ao vivo, 7:02, horário de Brasília. Claro, se você acompanha este programa em outros lugares do mundo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Já temos aí muitas pessoas no nosso chat. Aliás, ontem batemos uma audiência espetacular, 24 mil, como se diz hoje em dia, aparelhos conectados somente na internet, uma audiência muito boa. Muito obrigado para todo mundo que chegou por aí ontem. Se você não conhecia o programa, eu espero que você fique com a gente. Estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, horário de Brasília. Este é o Desperta ICL, a gente aqui traz as principais notícias do Brasil e do mundo, dando texto e contexto também, claro, porque se você quiser só ler notícias, você pode contratar aí a sua assistente virtual, né, comprar o aparelhinho e pedir para ler a notícia. Não é só isso, claro, que a gente faz aqui, a gente tenta explicar o contexto e o que acontece ao redor das notícias publicadas pela imprensa, muitas vezes fazendo inclusive análise crítica da própria imprensa, coisa que muitos jornalistas não gostam, mas a gente não tá nem aí, né, Gabriel? Estamos aqui para fazer amigos, Gabriel? Não, né? Isso aqui é o teleamizade, por acaso, Gabriel? Não. Isso aqui é quê? Isso aqui é Tinder, por acaso, Gabriel? Não é, né? Já usou Tinder, Gabriel? Nunca usou? Nunca. Não precisa, né? Cara bonito. Um cara bonito como você, pra quê? Tinder, né? Muito bem. Muito obrigado para todo mundo que está nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo no ICL, no Eduardo Moreira e no Leandro Demore. Então, se você quiser assistir a este programa, qualquer um desses três canais vai servi-los e servi-las muito bem. Se você está chegando por agora e nunca assinou os nossos canais no YouTube, assine, ative o sininho, aquela coisa toda para ser avisado ou avisada todos os dias quando nós estivermos online. De todo modo, para a galera que chegou ontem, que não conhecia o ICL, né? Tivemos muitas pessoas ontem, aliás, o ICL Notícias primeira edição, que rodou ontem depois do Desperta, estava com uma audiência também absurda, quase 40 mil aparelhos conectados, é a maior audiência noticiosa da internet do Brasil no horário e uma das maiores do mundo, aliás. A gente está aí andando, então você pode, se você chegou agora, senta, fica tranquilo, assina o canal, ativa o sininho, você pode dar os seus likes nos vídeos para lá e para cá, mas também, por favor, quem puder, compartilhe este programa. Você pode clicar aí no botão compartilhar e publicar nas suas redes sociais, mandar nos seus grupos de Zap, nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de conversa, lá no seu grupo de conversa dos colegas, ex-colegas do colégio, né? Aquela coisa gostosa, né, Gabriel? Todo mundo que você achava que era legal, metade você vê que não presta, na verdade, né? Possivelmente as pessoas acham isso de você também, né? Porque a vida é complexa, né, Gabriel? Muita gente acha que você também não é um cara legal e tudo bem, faz parte, você não vai perder seu sono por causa disso, né, Gabriel? O Gabriel só perdeu o sono porque, na verdade, foi dormir tarde hoje, tá? Que não consegue nem falar, criatura. Muito bem, estamos ao vivo também em outras redes sociais por aí, na Twitch, no Instagram, e no Instagram e no Facebook também, claro. Por enquanto no Twitter não. Aliás, o Twitter
já além de ter ido de arrasta para cima no Brasil, todo mundo está se desintoxicando, né? Todo mundo fugindo agora, já está baixando a adrenalina do relacionamento tóxico, né? As pessoas já estão entendendo que a vida de ninguém não muda absolutamente nada se você não usar o Twitter. Na verdade, ela melhora, né? A sua vida fica melhor, você tem mais tempo, você não fica brigando com as pessoas, não fica tretando, não fica respondendo pessoas idiotas, né? Então, a minha vida, na verdade, melhorou depois que o Twitter foi bloqueado no Brasil. Não que eu deseje que ele continue bloqueado, na verdade, seria muito bom que essa questão se resolvesse o mais rápido possível. No entanto, não irá. Quem viu o programa de ontem aqui, nós demos, aliás, quem não assistiu, hoje a gente não vai falar muito de Elon Musk, Twitter também, mas ontem, para quem não assistiu, recupere aí nos nossos canais do YouTube, porque a gente deu aqui um grande panorama do que está acontecendo no Brasil neste momento. Nós estamos sob ataque de um grupo de gringos e de brasileiros também. O Brasil está na mira neste momento. É um momento histórico importantíssimo para o Brasil. E quem está lendo essa história do Elon Musk aí, primeiro que não é só ele, né? Primeiro que não é só ele. O Elon Musk, aliás, um mês atrás, mais ou menos, né? A lista de pessoas que ajudaram ele a comprar o Twitter, ela foi divulgada por conta de um processo judicial nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás era uma lista secreta. Então saibam que o Elon Musk se movimenta com a parceria de quase 100 pessoas aí, a imensa maioria deles bilionários, que vai de magnatas do Vale do Silício a príncipes da dinastia do Reino da Arábia Saudita. Então há vários interesses econômicos aí rodando em torno do Elon Musk. Ele não é... Aliás, gente, para de falar que Elon Musk é burro, é maluco. Então, ser maluco possivelmente seja, né? Mas eu vejo muita gente caindo, né? Ah, que burro, ele fez tal coisa, não sei o quê. Gente, ninguém fica bilionário sendo burro, tá? Pode ser idiota, mal intencionado, falar um monte de groselha, defender pautas absolutamente indefensáveis, pelo menos do meu ponto de vista. Agora, burro esse cara não é, e sozinho ele não está agindo. O Elon Musk saiu da toca, convocou pessoas para o 7 de setembro, falou que a Kamala Harris, se ganhar a eleição dos Estados Unidos, vai transformar os Estados Unidos em um país comunista. É um operador político com vista aos seus negócios. Ontem a gente deu um panorama geral aqui de toda a treta, colocando, né, a conversa numa outra linha que não seja em cima da bobajada da liberdade de expressão, que é a farinha que o Elon Musk fica vendendo por aí no mundo todo, né? Aliás, na Europa também, né? Aquela história que ele usa muito aqui, ele e os seus tecladinhos de aluguel, né? Elon Musk, como é que é no Brasil? Brasil manda solicitações secretas para o Twitter. Ele está usando a mesma palavra na Europa, né? Solicitações secretas. Olha, Gabriel, quando eu sou intimado, muitas vezes, nos processos que eu preciso responder, elas também são secretas, né? O que o Elon Musk quer dizer com secretas? Porque que elas não estão publicadas no Twitter, né? As intimações que eu recebo, eventualmente, para responder a processos, o que acontece com alguma frequência, também são secretas. Veja o jogo de palavra deste vagabundo chamado Elon Musk, né? Usando a mesma coisa na Europa, está sob investigação pela comunidade europeia, pode, inclusive, esse ano ainda ser condenado por coisas muito próximas do que ele vem fazendo no Brasil. A primeira condenação de largada pode ser uma multa de 6% do faturamento do Twitter na União Europeia. No limite, o Twitter, inclusive, pode ser bloqueado na União Europeia. Essa discussão está rodando pelo mundo todo. Ontem fizemos esse grande panorama, então quem quiser, recupere o Desperta de ontem, está aí nos nossos canais. Olha só, tá chegando o dia, na quinta-feira, né, Gabrielzinho? Quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos mais um super evento online, ao vivo, exclusivo, grátis, para o mundo todo, aqui no ICL, o evento, o preço da independência. Quanto custa em termos anímicos, né? Bonita palavra, né? Em termos anímicos, você fazer jornalismo independente no Brasil, como a gente faz no ICL. Ah, mas Leandro, o que é independente? Independente que o ICL não é como o conglomerado Folha Wall, que pertence a um banco, não é como a revista Veja, que pertence a um outro banco, não é como o site lá do Infomoney, que pertence a um outro banco, né? E todo mundo já sabe que o território da imprensa brasileira foi comprado, foi cooptado por grandes bilionários que vão aí
manuseando seus interesses conforme outros negócios que eles têm. Todo mundo sabe que o ICL não aceita patrocínio, nem público, nem privado, não temos nenhum anunciante, não temos nenhum banner, não temos dinheiro de lugar nenhum, a não ser da nossa imensa comunidade que ajuda a manter aqui o nosso jornalismo, e isso, claro, tem um custo pessoal, profissional, para muitos de nossos colegas. Eu vou estar junto lá no estúdio em São Paulo, na quinta-feira. O evento às 8 horas da noite será ao vivo. A gente vai mostrar a primeira parte de um documentário que a gente fez, uma série documental sobre independência jornalística, as ameaças, as pressões, os processos judiciais, as investigações ilegais promovidas pela BIM paralela do senhor Bolsonaro. Não nos esqueçamos, né? Tá todo mundo com Elon Musk na cabeça aí. O Brasil passou por um período complicadinho aí nos últimos tempos. Esse senhor que é apoiado, inclusive, por esse bilionário golpista norte-americano. Tudo isso a gente vai tensionar os argumentos. A gente vai mostrar primeiro a primeiro capítulo da série documental. Depois vamos fazer um super papo nesse dia da independência jornalística, dia 5, quinta-feira, às 8 horas da noite. Estarei lá com Roberta Garcia, Chico Pinheiro, Edu Moreira e a Juliana Dalpiva. Para participar deste evento, basta fazer sua inscrição. É só colocar o seu e-mail lá em despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, coloca o seu e-mail, clica em garantir vaga e tá feito. Não precisa fazer cadastro, nem coisa nenhuma. É colocar o e-mail porque nós vamos avisar as pessoas por e-mail, né? Um pouco antes, a gente manda o link para todo mundo poder tá ligado e tá ligada e compartilhar e estar com a gente na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? despertaicl.com.br, tá chegando o dia, daqui a pouco vamos pegar mais um avião, né? Eu já tô voando mais que o dono da Gol, né? Fala, Gabriel, o que você precisa de mim? Só dar uma arrumadinha mesmo. Tá batendo aqui isso aqui? Tá batendo. Muito Ele bem. descolou um pouquinho. Bota aí. Parará. Aqui, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, o Gabriel? Uhum. O Gabriel tá fazendo uma cirurgia praticamente aqui. Fomos? Beleza. Vamos. Aí, garoto. Muito bem. Vamos lá então, rapaziada. Com onda de calor, 17 capitais devem ter máximas acima dos 30 graus nesta terça-feira. Portanto, preparem-se, porque o dia vai ser, de fato, quente em vários lugares do país. Com uma forte onda de calor atuando sobre o Brasil, ao menos 17 capitais devem ter máxima acima dos 30 graus nessa terça-feira. Segundo o INMET, as capitais do Centro-Oeste são as que mais devem registrar as maiores marcas. De acordo com o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo, as máximas podem superar, inclusive, 40 graus em algumas cidades. O Centro-Oeste, especialmente o Mato Grosso, deve registrar mais de 40 graus. Estados como Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo também devem se aproximar dos 40 graus. As capitais que devem atingir máxima acima dos 30 nessa terça, a lista toda está publicada lá no G1, né? Aqui, ó, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo e Teresina. Portanto, cuidado aí, estamos aí no inverno ainda, né, praticamente, mas cuidem-se se você estiver, inclusive, numa região que ainda esteja rolando queimadas, use máscara, se puder ficar em casa, fique em casa, e a recomendação é para que você feche a casa toda, né? Feche a janela, feche a porta, porque não é só a fumaça, é a fuligem também, depois ela entra na sua casa, se acumula nos móveis, nas roupas, em todos os lugares, a gente passa a mão naquilo sem ver, muitas vezes é imperceptível, leva a mão à boca, aos olhos, ao nariz, às orelhas, e aí pode ter problemas sérios no longo prazo, inclusive doenças cardiovasculares, por conta das queimadas. Então, cuidem-se, por favor, e observem a previsão do tempo da sua cidade. Bom, a inflação deve subir com a conta de luz subindo também, né? Porque a conta de luz deve subir esse mês por causa da estiagem. As nossas hidrelétricas estão com seus reservatórios baixos, devemos ter que ligar aí, já ligamos, inclusive no Brasil, algumas termoelétricas, cuja geração de energia é mais cara e o preço será repassado para o consumidor, claro, como sempre, né? Naquele esquema das bandeiras tarifárias, né? Esse mês a gente deve andar aí pela bandeira tarifária amarela. A Agência Nacional de Energia Elétrica surpreendeu na última sexta-feira ao anunciar o acionamento da bandeira vermelha, patamar 2. Surpreendeu por quê, Jornal Globo?
Vocês estão em Nárnia, o país está pegando fogo, não chove faz uns 4 meses onde tem que chover. Surpreendeu quem? A pessoa acordou e ficou surpresa, né? Aquele filme Adeus Lenin, né? A pessoa entra em coma, a União Soviética cai, a pessoa acorda e aí os amigos e parentes ficam tentando convencê-la de que a União Soviética não caiu, né? Surpreendeu. Com o anúncio, economistas ouvidos pelo Globo esperam uma alta da conta de luz que pode variar entre 10% e 13% desse mês. O percentual depende, entre outros fatores, da utilização média de cada consumidor. Portanto, preparem-se porque vai ter um aumentinho aí na conta de luz esse mês, né? Justamente por conta dos efeitos da emergência climática, né? Vamos lá para a Folha de São Paulo. O TSE libera consulta online em sessão de votação. A partir dessa terça-feira, o eleitor pode consultar a sessão de votação por meio do aplicativo e-Título ou na internet, já com a atualização dos dados referentes às eleições desse ano. Quem tiver solicitado transferência temporária de sessão, por exemplo, pode conferir online a informação com um novo endereço de votação. Para fazer a consulta, é necessário entrar na página oficial do TSE. Lembrando que tem muita página dando golpe por aí, então tenha certeza de que você está na página oficial do TSE, ou o mais indicado talvez seja você baixar o aplicativo, né, o e-Título, e-Título, que é o aplicativo oficial do tribunal. Lá você pode consultar, isso é muito útil para as pessoas que mudaram de cidade ou mudaram de bairro, né, mudaram de endereço, e aí você muda a sua sessão eleitoral, então vai estar lá o colégio, enfim, o lugar lá onde você vota, tudo bonitinho para poder chegar no dia da eleição, saber exatamente para onde ir. Não esqueça, porque muita gente vai votar e se muda na cidade, né, às vezes se muda e esquece que se mudou, chega lá para votar, não está o nome na sessão eleitoral, né, e aí se é bolsominion, Gabriel, faz o quê? Posta vídeo falando, estão fraudando as eleições. Não é isso, não é isso, né? É porque você não foi atrás da informação, porque passou um dia vendo porcaria no Zap, tá? Se acalma, meu senhor. O tio Bolsonaro que todo mundo tem, né? ICLNoticias.com.br, Senado vota projeto que pode liberar cigarro eletrônico nessa terça-feira. O projeto de lei de regulamentação dos cigarros eletrônicos, assim chamados vapes, deve ser votado nessa terça-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto é de autoria da senadora Soraya Tronic e será relatado pelo senador Eduardo Gomes. Inicialmente, o projeto deveria ter sido votado há 2 semanas, mas a pressão de grupos contrários à regulamentação dos vapes fez o senador Vanderlan Cardoso, presidente da comissão, adiar a votação. Grupos evangélicos têm cobrado Vanderlan, que é candidato à prefeitura de Goiânia, a não pautar o tema. Discussões têm surgido em volta desse tema, no qual alguns grupos argumentam sobre os malefícios para a saúde que o vape traz, enquanto outros apontam que o melhor seria regulamentar, já que o consumo dos cigarros eletrônicos já existe. Essa semana, os parlamentares comparecerão presencialmente ao Senado para votações, em vista de um esforço concentrado aí pré-eleições. Por conta das eleições municipais, claro, as votações têm acontecido de maneira remota para agilizar o processo. Nesse caso, não será de maneira remota. A ver como vai essa votação, né? Eu, a priori, tô bom hoje de português, né, Gabriel? O Gabriel tá dormindo, eu acho. Tá acordado, Gabriel? Se você estiver precisando de ajuda, pisque 3 vezes, tá? Não, por enquanto não piscou. Eu, a princípio, sinceramente, sou a favor de liberar tudo. Tudo. Porque eu nem sabia, vejam a minha ingenuidade, eu nem sabia que vape era proibido no Brasil. As pessoas ficam fumaceirando esse negócio para tudo que é lugar, né? Proibido como? É um negócio engraçado, né? Proibido porque a pessoa tá em todos os lugares, tem gente fumetando vape, né? Então, regulamenta, proíbe publicidade, bota um imposto altíssimo em cima, pega uma parte dessa grana e joga no SUS, porque a gente vai ter que tratar essa galera que fica fumando esse troço, é óbvio. Já está aí comprovadamente, né, cientificamente comprovado que esses vapes fazem, assim, infinitamente mais mal do que o cigarro, né? Destruição completa, aniquilação de vias respiratórias, né? O Gabriel tá falando do vape, porque não para de tossir, né, Gabriel? Então, vamos ver como é que anda esse negócio, mas eu, a princípio, sou do time aí Siddhartha Ribeiro, né, que é um grande pesquisador
brasileiro que fala que não dá para proibir nada, você tem que liberar e cada substância, conforme, né, a sua especificação, determinação, ela vai ter que ser vendida de um jeito, vai ter que ser encarada de uma maneira, enfim, vai ter que ser comercializada em determinados lugares, você organiza, tributa, limita, né, proíbe publicidade, e aí você minimamente consegue controlar, inclusive para a saúde pública brasileira, para controlar quanto é vendido ao ano. Hoje a gente não sabe quantos vapes são vendidos no ano no Brasil, por exemplo, né? Não sabe, porque é ilegal, então as pessoas compram em qualquer lugar e ninguém tem controle sobre isso, né? Então até para fazer políticas públicas em relação a esse tipo de coisa, você precisa ter uma regulação e uma regulamentação. Mas isso, claro, é só minha opinião, né? Não sei como é que tá andando as discussões por aí. Se você tiver uma opinião divergente ou convergente, pode, inclusive, comentar no nosso chat, né? Rondônia intensifica ações de vigilância à febre Oropulche. A Secretaria de Saúde de Rondônia divulgou nesta segunda-feira uma nota orientando núcleos hospitalares de epidemiologia do estado sobre o fluxo e os cuidados necessários ao encaminhamento de amostras para diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de dengue, chikungunya, zika, oropulche e maiaro. Várias doenças aparecendo novas aí, né? Nem tão novas assim, mas ficando mais populares. A intensificação se dá após a confirmação de 2 mortes por oropulche na Bahia, as primeiras na literatura científica mundial pela doença. As 2 vítimas são mulheres com menos de 30 anos e sem comorbidades. Essa doença, né, a febre oropulche, produz um quadro semelhante ao da dengue e da chikungunya, destacou a secretaria ao avaliar como fundamental a adoção de uma postura de maior atenção a pessoas que apresentam sinais e sintomas sugestivos dessa virose, evitando o agravamento da doença. Então, portanto, fique de olho, né? Também é passado por mosquito esse negócio, Gabriel, tu sabe? Os sintomas da febre oropulche têm início súbito, incluem febre, dor de cabeça, artralgia e mialgia, dor nas articulações e nos músculos, calafrios, além de eventuais náuseas e vômitos persistentes de 5 a 7 dias. O período de incubação da doença é de aproximadamente 4 a 8 dias também. E é o mesmo mosquitinho, o Aedes aegypti? Não, é o Culicoides paraensis. Culicoides paraensis. Nossa, temos mais um inimigo. Eu me lembro aquelas propagandas, né? Um mosquito não pode derrotar uma nação. Que beleza, né, Gabriel? Vamos juntos derrotar o mosquito. Parece que a gente está em guerra contra um mosquito, né? Um mosquito. Você sai de casa e tem um mosquito gigante do tamanho de um helicóptero querendo picar toda a sua família, né? Então, bom, os cuidados, aqueles que você sabe, não deixar água parada, se liga nessa parada toda. Se tiver em lugares que tem muito mosquito, passar o repelente na medida do possível, né? Tomar cuidado e, se apresentar sintomas, procure orientação médica o mais rápido possível. Queimadas persistem na Amazônia. Cidades do Pará superam 1.000 focos. O que eu falei semana passada aqui, né? Parou de queimar São Paulo, sumiu o assunto. Não interessa. É um negócio impressionante, né, cara? Começou queimado em São Paulo, assunto nacional, todo mundo fala. Parou, né? Nada, sei lá, qualquer problema. Parar, onde é parar, nem sei, não interessa, né? É impressionante que como a imprensa brasileira ela é super sudestina, na verdade, né? Um levantamento do INPE aponta a persistência das queimadas em diversos biomas do país a partir de dados coletados de 25 a 31 de agosto. A Amazônia, a situação é considerada grave em 37 municípios que tiveram mais de 100 focos em uma semana. A cidade de São Félix do Xingu registrou 1.443 focos. Em Altamira foram identificados 1.102 focos de incêndio. As cidades lideram os focos de incêndio no país. O governo do Pará decretou na última terça-feira estado de emergência em função dos focos de queimadas no estado. Com a medida, fica proibido o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas em todo o território nacional. Situação crítica também no Pantanal já há muito tempo e o Cerrado segue queimando pelo Brasil. Aqui tem em São Paulo, né? São Paulo deu uma acalmada, né? Alguns registros ainda com menor intensidade. Na região metropolitana de São Paulo, em Osasco, foi registrada a ocorrência de incêndio em uma comunidade que atingiu ao menos 20 barracos, sem registro, por enquanto, de vítimas. Juventude do G20 cobra taxação progressiva contra desigualdades e cessar fogo em Gaza.
Diante dos enormes desafios globais, a juventude dos países do G20 se reuniu no Rio de Janeiro para a cúpula Y20, o grupo oficial de engajamento da juventude do G20, entre os dias 12 e 16 de agosto. Como produto das discussões, foi aprovado em consenso um comunicado assinado na quinta-feira por todos os delegados do Y20 e que será entregue aos chefes de Estado do G20 que se reúnem no Brasil em novembro. Estiveram presentes durante a cúpula 145 delegados e convidados internacionais e cerca de 2.000 jovens brasileiros. Entre os pontos aprovados em consenso no documento estão a defesa de uma arquitetura fiscal que dispõe de uma taxação progressiva e de mecanismos mais firmes contra a evasão de divisas, ou seja, a boa e velha taxação progressiva para quem ganha cada vez mais, né? Então você ganha mais, ganha menos, paga menos. Isso é uma bandeira que está sendo levantada aí para que aconteça em todo o mundo, porque senão você aplica num país, a pessoa que tem muita grana vai para o outro, monta empresa no outro, quem tem muito dinheiro tem condições de contratar contador e advogado e representante, e vai movimentando a sua riqueza pelo mundo. A criação de um fundo para a juventude, projeto para lidar com uma série de desafios enfrentados por jovens em todo o mundo, a implementação imediata do cessar-fogo na faixa de Gaza e a criação de mecanismos que regulamentem a inteligência artificial. Toffoli manda prender condenados pelo incêndio da Boate Kiss, uma reviravolta importantíssima ontem nesse caso, né? O ministro Dias Toffoli do STF determinou ontem a prisão de 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou, lamentavelmente, 242 mortos e mais de 600 feridos. Com a decisão, voltam a valer as condenações dos ex-sócios da Boate Kiss, Elisandro Calegaro Spor, 22 anos e 6 meses de prisão, Mauro Hoffman, 19 anos e 6 meses, além do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e do produtor musical Luciano Bonilha. Ambos foram condenados, no caso desses dois últimos, a 18 anos de prisão. A decisão de Toffoli foi tomada após a apresentação de recurso para anular as decisões da Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal Superior de Justiça, né? Que suspenderam as condenações. Nas instâncias inferiores, as defesas dos acusados conseguiram anular as sentenças ao alegarem que as condenações pelo Tribunal do Júri foram repletas de nulidades. Entre as ilegalidades apontadas pelos advogados estão a realização de uma reunião reservada entre o juiz e o conselho da sentença, sem a presença do Ministério Público e das defesas. E também alegam que houve nulidades no sorteio dos jurados que foram feitos fora do prazo legal. Ao analisar a questão, Toffoli disse que as ilegalidades deveriam ser contestadas durante o julgamento, estando também preclusa tal questão o seu reconhecimento pelo STJ e pelo TJ do Rio Grande do Sul, a implicar a anulação da sessão do júri, viola diretamente a soberania do júri, disse Toffoli, portanto, agora serão presos, possivelmente aí entre hoje e as próximas horas, né, com os mandatos, serão presos esses 4 réus condenados com as decisões anuladas por conta desses detalhes técnicos durante o julgamento. Uma grande polêmica em relação a isso no Rio Grande do Sul, né? Juristas de vários lados defendendo uma coisa e outra, e enquanto isso, as famílias das vítimas da Boate Kiss e as pessoas também que conseguiram escapar lá, várias pessoas com sequelas gravíssimas até hoje, ali no meio, esperando justiça, enquanto isso não se desenrola, desde 2013, né? Estamos em 2024, portanto, 11 anos. 11 anos. E aí uma decisão do STF, no ponto de vista do julgamento, super polêmica, que vai dar o que falar nos próximos tempos, a ver também como isso se desenrola. Número de mortos pela polícia sob Tarcísio tem 7ª alta consecutiva em São Paulo. As polícias civis e militares mataram 432 pessoas de janeiro a julho deste ano, segundo dados levantados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Isso significa um aumento de 56% no número de pessoas assassinadas durante a gestão de Tarcísio de Freitas e do seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Só em julho, as mortes passaram de 56 para 59, comparação em 2004 e 2023. A maioria das histórias de mortes causadas por policiais contadas pela Ponte, que é o nosso site parceiro que publica com a gente aqui no ICL Notícias, foram de vítimas da Operação Verão,
que ocorreu no último trimestre deste ano na Baixada Santista. Todos os índices de mortes estão publicados lá no iclnoticias.com.br, matéria levantada, apurada pelo pessoal do site da revista Ponte, né? ponte.org. Big Techs tem retrocesso em ferramentas para monitorar redes na eleição. Estamos lá na Folha de São Paulo, cenário para a pesquisa das narrativas que circulam nas redes sociais para as eleições brasileiras, a partir de ferramentas disponibilizadas pelas próprias plataformas, tem retrocessos e ausência de avanço em comparação com o último pleito. De um lado, mudanças na Meta, dona do Facebook e Instagram, tornaram o acesso mais restrito, e o mesmo havia ocorrido antes no Twitter do Elon Musk, agora bloqueado no Brasil. De outro, plataformas que vêm ganhando espaço nos últimos anos como TikTok e Kawaii, seguem sem oferecer ferramentas para monitoramento ou coleta dos seus dados. YouTube e Telegram, por sua vez, são apontados como os dois casos sem piora ou melhora de relevo nesse quesito. As plataformas criaram, ao longo dos anos, algumas ferramentas para se monitorar as ferramentas. Por exemplo, se o candidato está fazendo o anúncio no Facebook, né? Você é bombardeado ali com um anúncio e, eventualmente, aquele anúncio pode ser ilegal. Tem várias condições aí para tornar um anúncio ilegal. Esse ano, por exemplo, não pode usar inteligência artificial, né? Você, obviamente, não pode espalhar mentira com anúncio, que acontece muito. O Tribunal Superior Eleitoral no Brasil vem tentando conversar com as plataformas para melhorar esse cenário, mas, segundo o levantamento da Folha, algumas ferramentas retrocederam e outras não avançaram. Então, seguimos no Brasil. Toda essa quizumba toda, você sabe, né? Cansei de falar sobre isso aqui. O Brasil se negou a aprovar uma regulação das redes sociais. Se negou. PL 2630. Quem acompanha o programa há mais tempo aqui sabe o quanto eu já falei desse negócio. Talvez é o projeto de lei que eu mais bati aqui. Não votamos. Portanto, estamos em descompasso com vários países democráticos do mundo que aprovaram regulação das redes sociais. Gritaria de um lado e de outro. E vai censurar. É censura. Aliás, quero dizer uma coisa. Se tivesse aprovado o PL 2630 no Brasil, toda essa polêmica do Elon Musk, ela seria muito mais blindada, inclusive seria muito mais difícil tirar o Twitter do ar, seria mais difícil tirar contas do ar, se nós tivéssemos aprovado o PL 2630, porque ele previa várias etapas para tirar uma conta do ar. O usuário deveria ser avisado, teria um tempo para recorrer, teria que saber o motivo pelo qual está sendo tirado do ar. Hoje no Brasil, como a gente não tem regulação, é uma várzea. Não só por parte do judiciário, por parte das próprias plataformas. As próprias plataformas são as que mais tiram perfis e conteúdos do ar. Não é a justiça no Brasil, são as plataformas. Na eleição passada, por exemplo, o meu canal do YouTube caiu 2 vezes. Qual o motivo, Gabriel? Não sei até hoje. Não sei, não é informado. Você infringiu as regras, os termos de uso, não sei o quê, e vem um negócio genérico. Uma coisa genérica. Você não sabe exatamente o que aconteceu ali. Inclusive entre o primeiro e o segundo turno. Fiquei sem poder trabalhar no YouTube na eleição passada. Sabiam disso? Sabia. Pois é, estão sabendo. Quem derrubou? Foi o Xandão? Não, foi o YouTube. O senhor YouTube. O senhor Google que derrubou. Quem é o senhor Google? Não sei. Para quem eu posso recorrer? Para ninguém. Tem lá um negócio para recorrer que é meio automático. Você faz lá, clica 3 botãozinhos, aperta vai e segura na mão de Deus. E aí vem a resposta, claramente uma resposta automática, porque vem em segundos, analisamos a sua contestação e chegamos à conclusão que não tem. Vai ficar fora do ar mesmo e pronto. Se a gente tivesse aprovado o PL 2630, essas derrubadas de contas e conteúdos não poderia ser feito dessa maneira. Você teria que ser avisado com antecedência, teria que saber o motivo exato. Fez lá um programa de 3 horas. Qual a frase, o que aconteceu ali no meio, né? Qual o motivo exato da derrubada? Teria prazo para contestação, uma série de coisas. A própria plataforma teria prazos diferentes para contestação perante aos tribunais. Tudo isso previsto no PL 2630, erroneamente chamado de PL das fake news, histericamente atacado por esquerda e direita nesse país, inclusive veículos de comunicação, inclusive progressistas, financiados pelo Google, por exemplo. Vários deles.
né? Não vou retomar essa polêmica aqui, porque a gente não tem nada a ganhar com isso. Já falei sobre isso muitas vezes no ano passado. Muitas. Estão felizes com o que está acontecendo no Brasil agora? Tá bom para tu? Valeu a pena pegar o dinheirinho lá? Pode ser que tenha valido, né? Sei lá. Cada um tem os seus valores e o seu preço, né? Fez muito mal para a democracia brasileira. Quem aprovou lei nos últimos anos, que era muito próxima ao PL 2630, e tá falando alguém aqui que conhece o projeto de lei, tá? Modéstia à parte. Eu li assim, teve 50 mil versões, acompanhei, falei com gente, falei com o relator. Assim, é um tema que de fato eu domino. Tinha um novo tipo penal. E vai penalizar crime de opinião, bobagem. Quem falava isso era desinformado, mentiroso. Desinformado ou mentiroso, né? Mentiroso muitas vezes por interesse financeiro. Não ia punir crime de opinião nenhum. Tinha um novo tipo penal no PL 2630. Apenas um para punição. Que era você espalhar sabidamente, de maneira voluntária, em período eleitoral, fazer disparos em massa contra a lisura das eleições. Informações falsas, né? Único novo tipo penal. Único. E vejam a dificuldade de enquadrar alguém nisso, né? A pessoa teria que provar que a pessoa tinha ciência daquilo, que foi um disparo em massa, que foi proposital para ferir a lisura das eleições. Era o único tipo penal. O resto era todo um regramento, regra, organização. Assim, isso aqui a gente faz assim, isso aqui a gente faz assado. Aqui tem responsabilidade assim, aqui tem responsabilidade assado. Não passou. E nem vai. Eu tô torcendo para que não se debata, mas isso esse ano já foi, aliás, né? E aí estamos no meio da várzea. É isso. Lula fala sobre o bloqueio do Twitter no Brasil. Disse o Lula, mundo não é obrigado a aguentar vale tudo de Elon Musk. O presidente Lula afirmou na segunda-feira que a decisão do STF, que manteve a suspensão do Twitter no Brasil, é um sinal de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo da extrema-direita e do empresário Elon Musk. A justiça brasileira pode ter dado um importante sinal, disse Lula, de que o mundo não é obrigado a aguentar o vale-tudo da extrema-direita de Musk só porque ele é rico, disse o Lula ao portal de internet da CNN Brasil. Segundo a publicação, Lula ainda disse ter ficado satisfeito com a decisão do STF e minimizou os prejuízos para o país, acrescentando que milhões de usuários estão procurando redes sociais alternativas. Essa foi a primeira manifestação do Lula depois da decisão do Alexandre de Moraes. Ele já havia dito antes que o Musk deveria respeitar a legislação brasileira. Tá correto, Lula, no conteúdo. Eu, sinceramente, acho que não deveria se meter nesse assunto. Esse assunto é lança-chamas de imagem pública, porque a maneira como está sendo comunicado é um inferno isso aí. O Elon Musk está convidando pessoas para o 7 de setembro, sabia? Tá lá. Ué, mas não é um cara, um empresário que não sei o quê, não, é um militante da extrema-direita internacional, gente. Olhando para os seus negócios. É isso que é esse cara. É isso, um cretino, trabalhando para desestabilizar a economia brasileira. Já falou, inclusive, publicamente, que não vai parar de criar caos e bagunça até o final do governo Lula. Então é contra o governo Lula. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, com STF, com legislação, nem nada. Está criando caos de modo proposital, dito por ele mesmo. Postou, aliás, ontem no Twitter, uma foto de uma manifestação bolsonarista do ano passado, como se fosse ontem. Colocando uma coisa tipo assim, é assim que as pessoas estão reagindo aos abusos, né, do Xandão, sei lá o que, eu não lembro a frase, mas postou dando a entender. Você imagina pro público gringo lá, que não sabe nem onde fica o Brasil, tá? E não é demérito algum pra gente aqui, porque a gente também não sabe onde é que fica um monte de coisa. Sabe onde é que fica as Filipinas, Gabriel? As Filipinas? É, não vale dizer na Ásia, porque na Ásia fica metade do mundo, né? Na Ásia. Sim, na Ásia fica metade do mundo. É óbvio, né? Sabe onde é que fica a Argentina? Na América Latina. Não vale, né? Então também não tem problema. Lá fora, as pessoas se informam sobre o Brasil de maneira muito reduzida, gente. Chega assim a redução da redução da redução da redução. Aí o cara posta na rede social na qual ele é dono, claramente vai lá e aperta todos os botõezinhos para distribuir para todo mundo, porque ficamos refém do algoritmo nós, não ele, né? Notem, todas as coisas são postadas
pelos pistoleiros de aluguel do Elon Musk no Twitter tem mais alcance do que o resto. Não é por acaso, óbvio. Óbvio que não é. O cara vai lá e manda os técnicos, não, isso aqui não tem algoritmo, isso aqui entrega para todo mundo. Botando uma foto de manifestação como se o Brasil estivesse nas ruas contra a ditadura do Xandão. E falou que não vai parar de fazer isso enquanto durar o governo Lula. Então claramente um ataque ao governo, ao país, à soberania, à nossa economia. Nós estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra. Quem analisa essa questão, assim pro bem e pro mal, mesmo que seja para defender e tal, não sei o quê, somente sob o prisma da liberdade de expressão, está comprando farinha do Elon Musk. A chave de leitura não é essa. Já mostrei ontem aqui, inclusive. Aliás, o Jornal Nacional, aliás, tem muita gente assistindo Desperta, hein? Porque a gente fala as coisas de manhã aqui e os argumentos eles vão se espalhando ao longo do dia, né? Não, fico muito lisonjeado, inclusive. Que bom que eu consigo minimamente, né, aqui às 7 horas da manhã, já com os neurônios ativos, ajudar a, pelo menos, pautar a conversa e entender as chaves de leitura. Senão também a gente fica refém dessa cobertura, né, água morna da imprensa aí, que é liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é absoluta. Mas não é absoluta. Mas tem que deixar os nazistas se manifestarem, porque assim a gente conhece a nossa sociedade. Não tem que... Bullshit. O papo não é esse. Nós estamos vivendo no Brasil agora um momento pré-1964. É esse o momento histórico. Falei sobre isso ontem, aqui e no ICL Notícias, primeira edição. Nós temos que entender os movimentos que estão sendo feitos neste momento agora contra o Brasil. Engendrados, o Elon Musk como diz nos Estados Unidos, já que estamos falando de um norte-americano, o Elon Musk é o poster boy. Eles chamam assim lá, né? Poster boy. O que é isso? É o cara que aparece na foto. É só isso. É o rosto do pôster. Um cara que pagou bilhões e bilhões e bilhões de dólares pelo Twitter, com uma capacidade econômica, inclusive, de fechar a empresa que tinha ações cotadas na bolsa, que é um movimento não muito comum, né? O Twitter sempre foi uma empresa que sofreu para conseguir fechar contas no azul. Então a bolsa de valores era muito importante, porque ali você capta dinheiro, né? Fica rodando com o dinheiro dos outros. Agora sabe-se que tem mais de 100 pessoas que botaram dinheiro nessa operação junto com ele, inclusive bancos, que vai de magnatas do Vale do Silício, apoiadores de primeira ordem da extrema-direita no mundo todo, ao príncipe da dinastia da Arábia Saudita, que botou bilhões no Twitter, botou bilhões numa outra startup lá do Elon Musk de inteligência artificial. O mosaico de interesses nesse negócio aí, gente, não tem nada que ver com liberdade de expressão. Sócio do Elon Musk no Twitter é o cara da Arábia Saudita, onde não há liberdade de expressão nenhuma. Muito pelo contrário. As redes sociais da Arábia Saudita são usadas para descobrir, perseguir, prender pessoas. Né? Agora, eu acho que o governo tinha que se manter afastado disso. Sabe por quê? Porque a ideia dessa gente ruim é justamente colar no governo Lula as decisões. E pintar o governo Lula como um governo ditatorial lá fora. Comparar o Lula ao Maduro. Essa é a ideia dessa gente. E aí, se o governo se manifesta, reforça a ideia de que o governo que controla o STF, e aí a notícia sai lá fora, ninguém vai ver, gente, o que é STF, governo e tal. Se eu trago para vocês aqui que é, por exemplo, Turquia, né? Turquia manda bloquear 50 perfis de opositores curdos no Twitter. O que acontece, inclusive, aconteceu. E o Elon Musk bloqueou, sem reclamar. Porque tem interesses lá no país, porque quer montar uma fábrica da Tesla lá. A parça do Erdogan, né? Se a gente traz uma notícia assim para cá, que é comum o jeito de trazer, a gente não sabe Turquia. Quem é a Turquia? É uma prefeitura? É o governo federal da Turquia? É um tribunal de primeira instância? É a Suprema Corte? E a gente não vai atrás, porque você vai parar para pesquisar o que está acontecendo na Turquia.
a gente tem mais o que fazer também, né? Tem que rodar a vida aí, né? Entenderam? Então a maneira como é divulgado lá fora, muitas vezes ela é perigosa porque a imprensa internacional tá levando bem essa história, pelo que eu tenho acompanhado, né? O Musk é um cara que não tem moral nenhuma, então também ninguém acredita nas coisas que ele fala, então ninguém acredita na imprensa, a grande imprensa global aí, Washington Post, New York Times, The Guardian, Corriere della Sera, La Stampa, Le Monde Diplomatique, El País, Telegraph e tal. Ninguém compra a ideia que o Brasil é uma ditadura, porque quem está falando é o Elon Musk, e todo mundo sabe que é um picareta. Então a chave de leitura, pelo contrário, Elon Musk agora sendo enquadrado pela lei em vários países, essa é a chave de leitura. Agora, quando o Lula fala, isso vira notícia. E aí começa a virar o barco para o entendimento de que a censura, entre aspas, vem do governo. Né? Eu acho que não precisa. Mas tudo bem, o Lula achou que precisava. Tudo certo. Deixa eu puxar uma coisa aqui, peraí. Aqui. Pressão aumenta sobre Netanyahu por acordo para a libertação de reféns, né? O Netanyahu vem sofrendo uma forte pressão nos últimos tempos, com manifestações na rua para finalmente fazer a negociação, fazer um cessar-fogo, organizar isso em Gaza. E no meio dessas pressões, duas coisas importantes aconteceram. Primeiro, uma notícia publicada ontem pelo UOL. O Celso Amorim fez o Lula travar a compra de blindados de Israel e irrita exército. Dois trabalhos, irritar e desirritar. O impasse entre Celso Amorim, assessor especial da presidência, e o ministro da Defesa travou a compra de 36 blindados fabricados por Israel. O Exército investe em um programa de modernização de sua infantaria mecanizada desde 2017. A licitação internacional foi vencida pela empresa Elbit Systems de Israel, mas o chanceler convenceu o presidente Lula, o ex-chanceler, na verdade, Celso Amorim, a segurar o negócio por enquanto. Amorim usou as críticas que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez ao presidente brasileiro. Lula foi declarada persona não grata pelo governo de Israel depois que igualou a situação dos palestinos durante a guerra contra o Hamas ao Holocausto. E aí o Amorim falou, não, então, como as relações estão estremecidas, dá uma segurada no negócio, o negócio não foi desfeito, o negócio só está no congelador. Até porque se tiver que gastar mais dinheiro com isso, em um momento em que o governo está tentando poupar de tudo que é lado, por causa do tal do déficit, não sei o quê, é melhor pegar o dinheiro dos blindados aí dos senhores do Exército, né? E botar mais uns Bolsa Família para quem quer comer, para quem tem fome, não é? Se é para priorizar, muitas vezes não dá para fazer isso com esses dinheiros, né? Porque o dinheiro já está carimbado para ir lá, mas se dá para segurar, segura. Fica o dinheiro carimbado, mas não vira gasto efetivo, não ajuda no déficit, ajuda em tudo que é coisa, né? Tudo que é lado. E aí, essa notícia sai no mesmo tempo em que o Reino Unido suspendeu a licença de 30 exportadores de armas para Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, que acabou de assumir, né? Vitória do Keir Starmer, 2 meses atrás, mais ou menos, é isso, né? Já passou, o tempo passa, a gente nem vê, né? O novo governo, então, o governo trabalhista, que assumiu, venceu os conservadores, que estavam no poder já há muito tempo lá, na Grã-Bretanha, suspenderam o envio de armas para Israel. E isso está causando uma super polêmica lá no Reino Unido, né? Isso porque o governo falou que há claros riscos de violações de leis humanitárias caso essas exportações continuem. A Grã-Bretanha geralmente é uma parceira de primeira ordem de Israel e isso, como eu falei, é uma notícia de altíssimo impacto na União Europeia e principalmente, claro, no Reino Unido nesse momento. Então sofre um pouco mais de pressão aí o Netanyahu. Vamos voltar lá para a Folha de São Paulo, sempre lembrando, eu gosto de falar aqui, né, porque é importante a gente explicar. E muita gente não entende como notícia é feita e tudo bem, né? Tudo bem. Eu também não entendo como o iogurte é feito. Você sabe fazer iogurte, Gabriel? Não sabe, né? Minha avó sabe. A tua avó sabe? Então a gente pode ligar para ela. Mas não tem problema você não entender como as coisas são feitas, né? Porque cada área tem a sua técnica, né?
Então, notícia, né? Notícia, você sabe, né? Não é uma decisão da natureza, né? Não foi Deus que criou no 8º dia a notícia, né? Notícia é uma decisão humana, né, gente? Os acontecimentos estão aí, várias coisas acontecem ao nosso redor o tempo todo, mas nem tudo vira notícia. Então, notícia, primeiro, é uma escolha humana. Então, qualquer notícia já é editorializada. Agora, a Folha de São Paulo vem editorializando muito as suas notícias nos últimos tempos. Principalmente não, mas muito também em relação à Venezuela. Então, eu vou ler a manchete da Folha, mas em outros lugares não é assim que sai. Inclusive, nem nos jornais dos Estados Unidos o Maduro é chamado de ditador, é chamado de autocrata, né? O New York Times e o Washington Post chamam o Maduro de autocrata. A Folha chama de ditador. A manchete é o seguinte: ditadura de Maduro manda prender Edmundo Gonzalez. A Justiça da Venezuela emitiu na segunda-feira uma ordem de prisão contra Edmundo Gonzalez, de 75 anos, o candidato que representou a coalizão opositora nas eleições, da qual Nicolás Maduro foi declarado vencedor. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público, liderado pelo procurador-geral Tarek Saab, dias depois de Gonzalez ignorar pela terceira vez uma intimação da Justiça para que prestasse depoimento no escopo de uma investigação iniciada após opositores acusarem fraude no pleito. A audiência mais recente foi marcada para a última sexta-feira, quando a Venezuela sofreu um apagão em todo o país. Gonzalez, que concorreu após a líder da coalizão, a opositora Maria Corina Machado, ser proibida de disputar a eleição, afirmou em outras ocasiões que o Ministério Público atua como um acusador político e que seria submetido a um processo sem garantias de independência ou o devido processo legal, caso comparecesse na audiência. Um porta-voz de Gonzalez, mencionado pela agência de notícias Reuters, disse que ele não havia sido notificado de qualquer mandato de prisão ainda. A notícia saiu, mas segundo o porta-voz do opositor do Maduro, ele não tinha sido formalmente notificado ainda. O Ministério Público, por outro lado, havia advertido que, em caso de nova ausência de Gonzalez, passaria a considerar risco de fuga e obstrução, o que justificaria o mandado. O órgão é alinhado ao chavismo, reporta aqui a Folha. O pedido de prisão foi assinado pelo promotor Luiz Ernesto Duenes e enviado ao juiz especial de primeira instância que atua em casos relacionados ao terrorismo. O Ministério Público daquele país divulgou em suas redes sociais uma cópia do documento. Gonzalez é acusado de desobediência das leis, falsificação de papéis públicos, conspiração, usurpação de funções e sabotagem. Em teoria, os crimes podem resultar uma pena máxima de até 30 anos de reclusão. Bom, relembrando rapidamente aqui, a Venezuela fez eleições, pouco tempo atrás, eleições que tinha uma série de pressupostos assinados pela Venezuela, não importa o que eu acho, nem o que você acha, nesse caso. A Venezuela fez um acordo em Barbados, sentou numa mesa com vários países, inclusive com o Brasil. Brasil, México, Estados Unidos, assinou lá um documento que tinha uma série de pressupostos em relação à sua própria eleição. Uma delas era ter observadores internacionais, um dos principais, a ONU fez observação internacional lá, um dos principais foi o Carter Center, que é um centro ligado ao ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, que já havia feito observações eleitorais na Venezuela em tempos passados, já havia feito observações do sistema eleitoral venezuelano, inclusive elogiando o sistema eleitoral venezuelano. O modo de votação, as máquinas, o voto ali, tudo, né, o esquema de votação tinha sido elogiado pelo Carter Center. Carter Center recebido com pompas na Venezuela, por ministro e aquela coisa toda, divulgação nos canais oficiais do governo. O Carter Center falou que a eleição na Venezuela não foi limpa. E aí, vazou do país. Essa é a eleição agora. As tais das atas eleitorais não apareceram e não vão aparecer. E agora há um mandado de prisão contra o opositor do Maduro, que numa eleição limpa poderíamos saber se venceu ou se não venceu as eleições, né? A Venezuela, com todos os seus problemas, todas as suas questões, tem o bloqueio dos Estados Unidos, tem pressão internacional, tem empresa de petróleo privada louca para botar a mão ali, maior reserva de petróleo do mundo ainda não explorada, né? Não é a maior em exploração, mas é a maior em capacidade, né? Em tamanho. Já falei várias vezes aqui, se dependesse dos Estados Unidos prendiam Maduro e colocavam um presidente da Shell como presidente do país.
Não há dúvida nenhuma disso, todo esse contexto é importante. Mas, gente, é evidente o que acontece na Venezuela nesse momento. O país não é mais uma democracia, né? Vai mandar prender o cara agora. Acabou. E não parece ter saída para isso. Vários analistas internacionais diziam, inclusive, que a coisa só ia piorar na Venezuela. E o papel de países organizadores de uma possível saída para isso, entre eles o Brasil, agora fica cada vez menor. Agora vai ser trabalho de contenção de danos, né? Trabalho de contenção de danos e observação. Olhar para o que acontece naquele país. Infelizmente, rumando aí para um caminho péssimo, né, a Venezuela. Bom, para encerrar aqui, uma notícia curiosa, né? Curiosa do ponto de vista negativo, óbvio, né? A agência de notícias da Venezuela usa âncoras criados por inteligência artificial para se proteger do regime. Um dos mais novos âncoras do noticiário da Venezuela apresenta as manchetes do dia sentado em um banco, vestido com uma camisa de flanela e calça jeans. Ele se chama El Pana, uma gíria venezuela para amigo, né? Mas ele não é real. El Pana e sua colega La Chama são gerados por meio de inteligência artificial, embora tenham aparência, som e movimentos realistas. Eles foram criados pela organização Conectas, como parte da iniciativa Operação Retweet. O nome faz referência à ação de compartilhamento de conteúdos no Twitter, né? Com sede na Colômbia, liderado pelo diretor Carlos Huertas, o projeto tem um intuito de publicar notícias de meios de comunicação independentes da Venezuela e, no processo, proteger os repórteres, do qual o regime ditatorial lançou uma repressão contra jornalistas e manifestantes. Centenas de jornalistas presos na Venezuela, milhares de pessoas presas na Venezuela. Isso não é normal e isso não é democracia. Eu sei que tem algumas pessoas que acompanham o programa aqui que discordam, não gostam que eu fale isso, mas tudo bem não gostar. Gostou? Não gostou? Gosta? Não gosta? Não posso fazer nada, tá? É o que eu penso, os fatos estão aí, a coisa está colocada. Mas o bloqueio, mas os Estados Unidos, sim, tudo isso é um grande contexto. É um grande contexto. Mas a coisa está colocada como ela está colocada. Tá bom? Então tá, rapaziada, o programa está acabando. Lembrando, hoje é terça-feira, portanto faltam 2 dias para o nosso super evento sobre independência jornalística. Quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, grátis, online, para o mundo inteiro. Estaremos no estúdio do CL em São Paulo, exibindo o primeiro capítulo da nossa série documental sobre independência jornalística e as pressões todas do fazer jornalístico. Estarei lá com Roberta Garcia, com o Chico Pinheiro, com o Edu, com a Juliana Dalpiva. Se você quiser fazer a sua inscrição, despertecl.com.br. Coloca pra gente aí, ô Gabrielzinho, o nosso QR Code, aquela coisa toda. despertecl.com.br. É só colocar o seu e-mail, clicar em fazer inscrição e serão todos avisados por e-mail sobre o nosso evento de quinta-feira às 8 horas da noite, tá bom? O QR Code está na tela, o link é o despertacl.com.br, a gente se vê na quinta. Amanhã, 7 horas da manhã, o Desperta está de volta. Fiquem agora com o CL Notícias, primeira edição. Um grande beijo, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e, com a sua informação, levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento liberta.
que a morte de um estudante, de um adolescente em situação de vulnerabilidade nos diz sobre como acontecem os processos dentro das escolas de elite e, mais do que isso, na nossa sociedade? Eu conversei sobre esse assunto no Em Detalhes de hoje com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, colunista da Folha de São Paulo. Ela falou sobre isso num artigo na Folha. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias Primeira Edição. Te espero aqui no Em Detalhes.